No vídeo anterior eu ensinei como instalar o R e instalar a interface gráfica RStudio. No vídeo de hoje vamos ter uma introdução ao uso do RStudio. Então esse aqui é o RStudio. A gente tem esses 4 painéis aqui iniciais. Se vocês acabarem de instalar, provavelmente tem 2 detalhes. Às vezes ele vai estar isso aqui, ó, vocês vão ver aqui 2 painéis na direita e apenas um painel aqui na esquerda. Mas simplesmente porque esse de baixo está maximizado, ó, basta chegar aqui, clicar aqui, ó, e aí a gente tem aqui os 4 painéis aqui. E também provavelmente ele vai estar com o fundo claro também. Eu vou mostrar também como que a gente altera isso aqui. Bom, o que são então esses painéis aqui do RStudio? Vamos começar aqui embaixo com o painel inferior à esquerda. Esse painel aqui é o painel do console. Esse aqui é o R propriamente dito. Que se você pegar, simplesmente abrir a janela do R, vai ser isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso digitar nessa janela aqui, por exemplo, ó, eu digitei um comando e dei um enter e ele executou uma função, ou seja, ali eu criei um objeto X e atribuí o valor 10 a esse objeto, e ao dar o enter ele executou. Mas justamente a interface aqui do RStudio é justamente para facilitar o trabalho. Aqui no console aqui do R, se a gente usar sem o RStudio, por exemplo, simplesmente é isso aqui. Você digita o script, enter, executa. Cada linha que você der um enter, ele executa. E se você quer executar de novo aquilo, você tem que digitar novamente. Aqui no RStudio, não é aqui nessa janela que a gente vai digitar nossos códigos. Nossos códigos a gente vai digitar aqui. E aqui, se eu der um enter, eu não vou executar. Só tô essa janela superior aqui, à esquerda, então aqui é onde a gente digita os nossos códigos, nossos scripts aqui. Aí, isso aqui nada mais é do que um bloco de notas. Só que aqui ele tem algumas facilidades, por exemplo, e quando eu dei um enter aqui, ele não executou. Eu só tô É como se eu tivesse um editor de texto, né? Se eu estou escrevendo meus códigos aqui. Por exemplo, quer ver? Eu vou abrir um parênteses. Eu abri o parênteses, está vendo que automaticamente ele já fechou o parênteses. Então, a gente tem essas facilidades aqui, por exemplo, no RStudio, ele já se abre um parênteses, ele já fecha o parênteses, abre uma aspa, ele fecha a aspa, abre chave, ele fecha a chave. E aqui a gente vai se aqui eu executar isso aqui agora, eu dou aqui, ó, tá vendo? Tem o botãozinho Run, o cursor está naquela linha, ele vai executar aquela linha. Deixa eu só colocar aqui, ó, por exemplo, aqui 10 mais, vou colocar uma equação qualquer aqui. E aí, se eu der um Run aqui, ele vai executar. Ou seja, tá vendo aqui embaixo na janela, ó, a hora que eu executo isso aqui, ele passa aqui pro console. Só que aqui, se eu quiser executar de novo aquela linha, basta eu executar aqui, ele vai executar novamente. Ou seja, ele fica gravado as coisas que eu vou escrevendo aqui. E aí eu posso copiar, colar, digitar outras coisas. E quando eu dou um Run ou um Ctrl Enter, ele vai executar então aquele script. Ou aquela linha onde está o cursor, ou eu posso selecionar um conjunto de linhas e executar, ele vai executar aquele conjunto de linhas. Bom, então explicando aqui o RStudio. Então essa janela superior à esquerda, aqui é onde a gente vai escrever o nosso script. Na janela inferior à esquerda, aqui no console, vai ser onde é o console do R, onde esses scripts vão sendo executados, né? Quando você executa lá, ele joga para aqui para baixo e executa. Aí aqui na direita superior, aqui a gente tem uma janela que tem várias abinhas aqui. A primeira aqui é o Environment. E tá vendo que esses objetos que eu criei ali o X, o Y, o W. À medida que eu vou criando objetos aqui, eles vão aparecendo aqui no Environment. Tá vendo? O W, o X, Y.
Então esses objetos que eu vou criando, eles vão aparecendo aqui. Ainda tem aqui o history também, que é o histórico aqui do que eu estava executando. Inclusive, estava aparecendo coisas aqui, ó, que era coisa que eu estava fazendo antes, por exemplo. Então já tá, ou seja, ele tem o histórico de outras coisas que estavam sendo, que é aquilo que você vai naquela sessão enquanto você não fechar aquela sessão do RStudio, não fechar o RStudio, ele vai guardando aqui no histórico. Por enquanto essas duas abinhas aqui que é o importante, não vamos falar das outras aqui. Se eu quiser apagar os valores que eu criei aqui, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho outras maneiras, por exemplo, de eu eliminar um objeto individualmente, mas, por exemplo, se eu quiser apagar todos os objetos que eu criei, ó, tá vendo essa vassourinha aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, e der um yes aqui, ele apaga todos os objetos que foram criados. E, se eu quiser recriar, basta, né, voltar lá, dar um executar, pronto, eu criei novamente aquele objeto. Tá. Aqui embaixo eu tenho essa primeira abinha Files, que vai ser a minha janela padrão, minha pasta padrão, minha pasta onde estão meus arquivos que eu vou, minha seção ativa do R lá vai estar. E aí isso aí eu tenho que definir. Então vamos definir, eu vou mudar aqui a pasta, inclusive. A gente vem aqui, por exemplo, Session, Set Working Directory e Choose aqui, para escolher o diretório, ou seja, escolher nossa pasta. Eu vou, deixa eu só pegar aqui uma outra pasta. Por exemplo, então eu selecionei uma pasta lá. Então aqui em Files vai aparecer aqui os arquivos que estão naquela pasta. Aqui em Plots, se eu executar e criar algum gráfico, ele vai aparecer aqui. Pacotes, já vou falar dos pacotes. Os pacotes que eu tenho instalado, eles vão aparecer aqui. Eu tenho o Help, que se eu procurar aqui uma determinada função, qualquer função do R, que colocar aqui no campo de busca, e ele vai me dar então por exemplo, aqui está a função plot do pacote bibliometrix, por exemplo. Então aqui veja, tem os exemplos, o que é a descrição daquela função, como que a gente usa a função, os argumentos que a gente coloca naquela função, e exemplos de como a gente usa aquela função. Então, para tudo quanto é função do R que você pegar aqui e colocar aqui no help, ele vai te dar essas informações do que é aquela função, como se usa aquela função. Tá. Então, essa questão de definir a sessão de trabalho, isso aqui é uma coisa importante, ou seja, porque toda vez que você abrir o RStudio, ele vai para a pasta default dele. E aí você tem que mudar para a sua pasta de trabalho. Porque aqui nessa pasta de trabalho, por exemplo, se eu vou carregar um arquivo, eu vou carregar meu arquivo do Excel com meus dados. Se eu mandar ele ler esse arquivo, onde ele vai procurar? Na pasta padrão, né, que você definiu. Se eu vou salvar aqui uma figura que eu criei, onde ele vai salvar? Nessa pasta que eu criei. Esses scripts aqui em cima, se eu dar um salvar aqui, ó, ele vai salvar naquela pasta que eu selecionei ali. Então eu vou salvando esses meus scripts aqui, que eles salvam com a extensão .r, mas que nada mais é que, como eu falei, um arquivo de texto. Esse arquivo .r você pode abrir no bloco de notas, por exemplo. Tá. Agora se eu quero, por exemplo, eu vou usar o R só numa determinada pasta específica, eu posso definir aquela pasta como sendo a pasta padrão, e aí toda vez que eu abrir o RStudio, ele já vai automático para aquela pasta, não preciso fazer isso. Como que a gente faz isso? Então vamos ver aqui no Tools, Global Options. Aqui eu tenho várias coisas que eu posso personalizar, inclusive isso. Nessa primeira opção aqui, ó, no Global Options, que a gente tem aqui no General, aqui tem justamente a própria versão do R que você tá. Você pode, se você tem mais de uma versão do R instalada, você pode inclusive alterar aqui manualmente qual versão você está trabalhando. Normalmente vai ser default, que vai ser a última versão instalada.
E aqui, ó, o segundo item aqui, ó, o Default Working Directory. Ou seja, então, se eu mudar essa pasta aqui, ó, eu selecionei, eu quero criei uma pasta aqui no meu computador e eu vou usar o R sempre nessa pasta. Então, eu posso selecionar essa pasta aqui, ó, dar um browse aqui, escolher a pasta, e aí toda vez que eu abrir o RStudio, ele já automaticamente vai para aquela pasta. Então, você pode fazer isso, daí você não precisa ir lá no Session e definir a pasta a cada sessão. No meu caso, eu deixo isso que eu defino a cada vez, porque eu tenho um monte, né, eu tenho scripts salvo em um monte de pastas diferentes no meu computador, então eu não defino aqui uma padrão, porque cada vez eu estou trabalhando numa pasta diferente. O que mais aqui, ó, aproveitando que a gente está aqui, da aparência, lembra que eu falei, se vocês acabaram de instalar o RStudio, ele vai estar com fundo branco, vocês podem mudar para fundo escuro ou outros padrões de cores, usando aqui no Appearance. Aqui você pode vir, e aqui, ó, você tem todas essas opções aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrando aqui, ó, as opções que a gente tem aqui, ó. Tá vendo as cores, fundo, aí a cor ali nos scripts, tá vendo? Ele mostra com cores diferentes, os números, as caracteres, as funções, cada um ó, fundo branco para quem prefere, ó, tem várias opções aqui, ó, de fundo azul, fundo branco, ó, então tem uma série de, para que eu estava usando era essa aqui, por exemplo. Então, e além do padrão de cores aqui, vocês também podem mudar, por exemplo, aqui, ó, a fonte da letra aqui você pode alterar, tá vendo? Você pode alterar a fonte aqui. E você pode o tamanho da fonte, o tamanho da letra aqui, você pode aumentar ou diminuir. Então tem várias opções aqui, ó, de coisas que você pode mudar, né? De temas aqui do RStudio, zoom. Então tem vários parâmetros aqui que você pode alterar. Inclusive aqui, ó, também esses 4 painéis, vou olhar aqui, ó, tá vendo só o próximo opção aqui, o Pane Layout. Aqui, tá vendo, que é aquilo que eu falei, ó, o Source, né, que é onde a gente digita os scripts, tá aqui em cima à esquerda, o console aqui essa aqui com Environment, History, etc. E aqui essa outra de baixo que tem os files, os plots, etc. Mas tá vendo que eu posso mudar isso tudo. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero, aqui eu quero embaixo, eu quero o source, por exemplo. Eu posso trocar aqui e ó, o console foi lá para cima. Eu posso inverter aqui. Aqui, ó, essas abinhas aqui tá mostrando, no meu tá mostrando Environment, History, Connections. Tá, eu posso colocar outras coisas aqui, ó. Eu posso marcar, tá vendo que tem opções aqui de que eu posso ver aqui e aqui. Então eu posso mudar isso, personalizado do meu jeito. Deixar aqui do jeito que... Bom, vou usar um cancel aqui que eu não vou alterar. Tem outras opções aqui, mas no momento que a gente vai usar, principalmente para começar, é só isso aqui, né? A aparência aqui que você vai, de repente, pode personalizar. E aqui no General, se vocês quiserem especificar uma pasta de trabalho aqui específica. Aí depois eu só dar um Apply e ele vai aplicar. Eu não vou fazer nenhuma alteração, vou só dar um cancel aqui. Aí aqui, por exemplo, eu quero criar por exemplo, eu estou escrevendo aqui um código, eu quero um novo script. Eu venho aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, e novo, aqui, ó, RScript. Ó, ele cria um novo abinha em branco. E eu posso aqui em cima ter várias, ó. Eu tenho várias abas aqui com scripts que eu estou fazendo, ó, porque cada coisa aqui diferente, ó. Eu tenho no meu aqui, ó, tenho aberto um monte de diferentes scripts aqui para diferentes coisas que eu tenho aqui aberto aqui. Então para cada um eu vou criando novos e vou salvando, né? E para cada um desses pode ser salvo numa pasta, etc. Eu posso então aqui eu vou criando esses aqui. E aqui o botãozinho de salvar, eu fiz a alteração, eu vou salvando esses meus scripts aqui. Então essa é a ideia básica, assim, só o primeiro contato então com o RStudio, como que a gente abre então o RStudio e a gente mexe essas funções. Ainda vou falar mais uma coisa sobre o RStudio, que são, e que é importante, são os pacotes. Deixa eu voltar lá para o nosso...
Tem uns. Os pacotes, então, o que são pacotes do R? Pacotes são conjuntos de funções para uma determinada. Por exemplo, existem pacotes para fazer gráficos, como por exemplo o que já vem instalado com o R, que é o Graphics, que você permite fazer os gráficos básicos aqui no R. Ou, por exemplo, você tem o pacote ggplot2, que é um dos principais pacotes gráficos que a gente tem no R. Ou tem pacotes para fazer testes estatísticos. Tem, por exemplo, o Statistics, que é um básico que já vem com R. Tem vários outros que você pode ir instalando depois. Então, quando você instala o R, ele já vem com uma série de pacotes pré-instalados aqui. E você pode ir instalando outros. Como que eu vou instalar outros pacotes? Aqui, ó, tá vendo? Tem um botãozinho aqui, Install. E aí, eu vou procurar aqui, por exemplo, ó, eu começo a digitar aqui, ó, ele vai aparecer na lista dos pacotes. Eu seleciono o pacote que eu quero e clico em Install. E aí ele vai acessar a internet, lá o CRAN, que eu mostrei no vídeo anterior de como instala o R, ou seja, onde lá mesmo aquele site do CRAN, onde é o repositório oficial do R. Então aqui, na verdade, automaticamente ele já está, onde que ele está buscando isso aqui, lá no CRAN, tá vendo? Então ele vai buscar, baixar isso aqui e instalar. Mas o fato de um pacote estar aqui listado aqui não quer dizer que ele está ativo. Então eu preciso ativar o pacote. Então aqui, por exemplo, deixa eu só falar. Então, além de instalar por aqui, a gente pode instalar via linha de comando aqui, ó. Install packages. E aqui a gente põe, por exemplo, o nome do pacote entre aspas, por exemplo, aqui. Então essa aqui faz a mesma função, essa linha aqui, ó, install.package, abre parênteses, e o nome do pacote. Faz a mesma coisa do que eu vir aqui, por exemplo, clicar em install e clicar aqui o pacote e clicar o install aqui. É a mesma coisa. Segundo ponto. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho para ativar o pacote, eu uso essa funçãozinha, ó, library, e o nome do pacote. Veja que aqui eu não tenho, quando eu vou instalar, eu coloco o nome do pacote entre aspas, aqui ele não vai entre aspas. Por que eu tenho que ativar o pacote? Ou seja, o fato do pacote estar instalado, ele não quer dizer que ele está, só os pacotes, já um conjunto básico de pacotes aqui do R, quando você abre, ele já está ativo normalmente, não precisa fazer nada. Mas, por exemplo, aqui o ggplot, como eu falei, que é um pacote gráfico. Você precisa, eu vou usar o ggplot2, então eu tenho que ativar. Duas maneiras de ativar. Você pode vir aqui na lista, achar, ó, vamos achar o ggplot2 aqui, ó. ggplot2, tá aqui. Tá vendo? Ele já está ticado aqui porque ele já está ativo, porque eu já tinha clicado anteriormente nele ali. Eu posso simplesmente, ó, clicar, deixa eu só aqui, ó, aqui eu cliquei aqui, ó, tá vendo? Eu desinstalei ele, eu desinstalei, não, eu desativei o pacote. Mas eu vou desativar ou ativar. E aí, por exemplo, para ativar o pacote, eu venho aqui, ó, e dá um run, como eu falei, ou aqui, vindo aqui e ativando ele manualmente aqui. Mas por que ou seja, aqui a gente com a funçãozinha aqui library, e eu recomendo sempre usar para ativar os pacotes via script. Quando você vai escrevendo seu script, eu vou precisar agora, eu vou fazer aqui na sequência, eu vou colocar os comandos para fazer um gráfico usando o ggplot2. Se eu simplesmente colocar o script aqui para fazer o gráfico, mas não colocar esse library aqui antes, o que pode acontecer? Você fechou o RStudio, no dia seguinte você vai usar aquele script de novo, você vai executar aquele script que você fez para fazer um gráfico, um histograma, por exemplo. Ele vai dar erro dizendo que ele não achou a função. Por quê? A função que para fazer aquele histograma é do pacote ggplot2. Se você não ativou o pacote, ou seja, você não ativou as funções que tem naquele pacote, então ele não vai achar. Então, quando você ativa o pacote, você está ativando todas as funções que tem dentro daquele pacote. Aí, a partir do momento que eu ativei aqui o pacote, assim, agora todas as funções funcionam. Aí eu executo.
Então, se você já coloca no script aqui a ativação do pacote, você não esquece de ativar quando você vai executar de novo aquele seu script no outro dia, que você vai fazer de novo, vai usar de novo os seus scripts. E aí se você já põe isso aqui no script, você não esquece. Então eu recomendo fortemente que você coloque aqui. Lembrando que a instalação você passa a fazer uma única vez. E uma vez que você já instalou, se você não quiser apagar aqui do seu script, você pode colocar aqui um hashtag na frente. O que é o hashtag aqui no R? É comentário. Então ele ignora. Então se eu executar essa linha com comentário, ele só joga para baixo o comentário, mas não faz nada. Então, isso aqui é o hashtag, então é simplesmente comentário. Então eu posso, e isso é uma outra coisa legal em programação, de modo geral, incluso no R também, é sempre fazer comentários nos seus scripts, descrevendo o que você está fazendo. Ajuda você a lembrar depois o que é aquilo, ou seja, para que é aquilo. Então você pode usar ali com os comentários, usar os hashtags ali e comentar, esse script é para fazer um histograma, uma análise estatística, tal coisa, enfim, para que estava fazendo aquilo. E dentro à medida que você vai escrevendo o script, também vai comentando. Aqui essa função é para fazer tal coisa, aqui é para carregar o arquivo, aqui é para limpar os dados, aqui é para fazer o gráfico, aqui é para fazer a análise estatística. Vai descrevendo isso por quê? Porque, de novo, a gente vai usar esses scripts, a gente vai usar de novo. E passado o tempo, se você não mexe com aquilo lá, você vai passar um mês depois, você vai usar de novo, daí você vai lembrar, putz, mas para que era para que era esse script aqui? Que fazia essa função mesmo? O que é essa parte mesmo? Que tipo de dados? Então, quanto mais você descrever o seu script, mais fácil fica para você mesmo usar novamente esse script. Então, essa é assim, uma introdução básica aqui das coisas do RStudio. Que vocês precisam saber para começar a mexer no RStudio.